Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News e eu quero muito agradecer você já por abrir as portas da sua casa pela TV ou pelo YouTube. Quem acompanha a gente pela rede, você é muito bacana com a gente de nos permitir termos esse momento aí juntos. Você que nos acompanha pelo YouTube é o canal CJC Oficial. E se você que acompanha a gente pelo YouTube tem comentários, quer compartilhar, fazer alguma afirmação ou dizer pra gente alguma história que você viveu dentro desse nosso assunto, você é muito bem-vindo. E se você está no Instagram e nos segue no canal.cjc, também quero agradecer já a sua companhia ali nas redes. Hoje vamos falar sobre um assunto que não tem como deixar de... Ou melhor, todos nós somos obrigados a viver. Educação escolar. Pois é, e para falar sobre isso, a gente tem aqui a professora Cristiane Dias, professora de Biologia. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a participação. É um prazer ter você aqui, mais uma docente dentro do nosso estúdio para conversar sobre assunto de educação, que hoje, infelizmente, a gente está passando por uns momentos aí delicados, né? Tivemos no governo do Michel Temer a primeira reforma do ensino médio, sim. Agora vai vir a segunda reforma. E dentro da sala de aula parece que alguns papéis são invertidos, sim. Né? E tem muita coisa para a gente conversar aqui. E a gente vai começar com os desafios da educação online, que é um outro mundo, né? Uma outra realidade, principalmente que veio à tona com a pandemia da Covid-19, né, que fez com que muitas escolas se adaptassem de forma desesperadora para a educação. Né? De uma hora para outra, né, Cristiane? Vamos então assistir essa reportagem. A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças significativas para diversos setores e a educação foi uma das áreas mais impactadas. Com as escolas fechadas e a necessidade de distanciamento social, a educação online emergiu como a solução imediata para garantir a continuidade do aprendizado. No entanto, essa transição rápida para o ensino remoto apresentou inúmeros desafios, tanto para os professores quanto para os alunos. Um dos principais desafios enfrentados pelos professores foi a falta de treinamento adequado para o uso de tecnologias digitais. Muitos educadores não possuíam habilidades técnicas suficientes para criar e gerenciar aulas online de forma eficaz. A falta de infraestrutura adequada, tanto por parte das escolas quanto dos próprios professores, agravou ainda mais a situação. Em muitas regiões, o acesso à internet de qualidade e a disponibilidade de equipamentos como computadores e tablets foram limitados. Além das dificuldades técnicas, a interação e o engajamento dos alunos também se mostraram como desafiadores no ambiente virtual. A ausência do contato físico e a dificuldade em manter a atenção dos estudantes durante as aulas online foram obstáculos constantes. Olha, foi um momento muito difícil, né, para todas as áreas da sociedade. Porque a educação sentiu bastante, né? Você já dava aula, né? Já dava, mas... Você já está em sala de aula há quanto tempo? Vai fazer 19 anos. É tempo à beça. Muita coisa. Olha... Formalmente. E você passou por esse momento da pandemia, né? De repente, foi muito difícil. Quando me vi, eu tive que montar um ambiente, né, educacional dentro da minha sala, ao mesmo tempo como se fosse um estúdio. E aprendi tudo ali na raça, na força. Foi muito difícil. Os primeiros vídeos eu fazia e chorava, porque eu não sabia se eu estava conseguindo atender o meu aluno, né, se ele estava conseguindo, porque ali no olho é uma coisa, né? Quando você conhece o seu aluno, o olhar dele já te mostra que ele não entendeu. Sim, e verdade. Atrás da tela. E nem sempre eles vão escrever que não entenderam. Sim. Né? Nem sempre vão assistir aquela aula, porque depende de internet, depende de recurso tecnológico, depende de um ambiente favorável para poder assistir a aula. Do responsável ali do lado também, né? É verdade. E aí você passou por isso. E você dava aula para várias turmas já, né? Várias séries. Na época da pandemia, eu estava com 4º ano e 1º ano. Então, são duas aulas diferentes que você precisa montar.
Só que a aula em si, ela já requer um pouco mais, né? Sim. Porque na sala de aula você tem alguns recursos que são diferentes. Quais que você percebeu que dava para adaptar e quais que você teve que criar? Acho que teve que criar quase tudo. O fato Sério? do contato faz toda a diferença. Uhum. Né? O olho no olho, porque você acaba conhecendo o seu aluno. E ele ficou muito vago, né? Esse é um problema sério, né? Da educação à distância. Isso. Depois disso também houve uma melhoria, né? Tanto as instituições quanto os professores já estavam mais adaptados depois de quase 2 anos, Isso. né? Até porque antes da pandemia a gente já tinha o ensino à distância. Né? Quando a gente fala de ensino EAD, a gente vai lá para o ano de 1977. Olha aí. Mas não era visto Não ou era. usado da maneira como a gente Não. precisou usar, né? Não, dessa vez a gente teve que aprender, porque ninguém estava esperando. Exatamente. Então a gente não estava preparado, as instituições não estavam preparadas, não tinha recurso. Se a gente for traçar um comparativo com a escola particular e a pública não teve aula, porque não tinha recurso. Sim, é A verdade. particular ainda tinha disponibilidade do online, Era do material. obrigatório de darem um resultado, senão Isso não iam aí. receber mensalidades. Exatamente. Agora, o ensino público saiu... Ficou muito defasado. Já era, né? E deu uma piora Às vezes depois da pandemia. eu percebo que a diferença do público para o privado, né, da escola pública para a escola particular, nunca conseguiram equiparar uma Não. outra. Né? Nunca. É muito difícil. É caótico o É caos. triste. Para quem está na área da educação, né? Eu, como estou nos dois âmbitos, privado e público, é triste falar isso. Você consegue dar a mesma aula nos dois ambientes? Dou. Na raça e na coragem, porque a gente recebe um orientador curricular da instituição pública. É diferente da escola pública para a privada? É diferente. O que você dá aula de biologia, né? Ciências e biologia, correto? Na privada. E na pública? E na pública eu dou aula para o 4º ano. Que é o geral, né? Que é Pra todas as disciplinas. O que você vê de gritante nesse conteúdo curricular que a escola pública te dá e a escola privada te dá? Enquanto a escola privada, na educação de biologia, né, no 4º ano, o que se estuda que você não é exigido de você ensinar na escola pública? Cadeia alimentar. Isso na escola privada é cobrado? É cobrado. Na pública já não é cobrado. Transformações químicas e físicas. Isso é escola privada. Aí o que você... não que você dê, tá? Porque você pode receber aquilo ali e desenvolver um pouco mais dentro da sala de aula. Mas o que é cobrado para a mesma série, para o mesmo ano de cadeia alimentar, de transformações químicas, né? O que é cobrado para aquele mesmo ano na escola pública? Leitura e 4 operações. É o que as crianças têm que saber fazer. É mesmo? Porque a gente tem uma defasagem muito grande. Eu, no 4º ano, eu tenho alunos que estão se alfabetizando esse ano. Chegaram no 4º ano sem estar alfabetizado. Que acontece lá no 1º ano na escola privada. Tu tem vontade de procurar os professores anteriores e falar assim, vem cá, o que tu ensinou nos anos que passaram? Mas o sistema, infelizmente, o sistema público não ajuda. E aí vai protelando, né? Isso aí vira uma bola de neve. Então, a ideia é que ele conclua os anos iniciais da escola, do nível fundamental, sabendo ler e escrever. Exatamente. É só isso. Mas na escola particular não é isso que Não. eles esperam. Não. Na escola particular, 1º ano, finaliza o 1º ano, a criança sendo letrada, lendo e escrevendo, interpretando. Que é uma grande diferença. Isso. O interpretar na escola pública vem na segunda fase, né? Nos anos finais do fundamental. Ainda chegam lá nos anos finais sem saber também. O interpretar é aquele ler e entender. Entender o que você está lendo. É por isso que talvez seja tão fácil, ou seja um risco, vou refazer a minha frase, né, para não ficar mal entendida. Existe o risco da manipulação desses alunos de escola pública, né, porque eles não precisam, não que eles não saibam pensar, mas o pensamento crítico que é fortalecido e desenvolvido dentro da sala de aula não existe. Não existe. Então, isso aqui é a verdade. É a verdade. Acabou, não tem questionamento. São poucos. Tá aí. E depois da pandemia, isso piorou, né? Porque foi 2 anos, o ano da pandemia e pós-pandemia, com aprovação automática.
Essa aprovação automática eu nunca desceu aqui, ó, na goela, porque é impressionante. Como é que você aprova sem saber? O sistema. Tá aí. Olha, essa é uma das dificuldades, né, do ensino. Quais outras que você destaca para a gente? Parceria dos responsáveis. A gente estava falando antes de começarmos que na escola pública você falou da entrega, né, da autoridade dos pais, é isso? Isso. Não tem... Os pais terceirizam, tanto na privada também, né? Ainda mais por estar pagando. Tem que dar um jeito. Meu filho está na escola, a responsabilidade da escola e não. E educação é parceria. O pilar da educação é professor e família. Senão não vai, a gente não consegue sozinho. E aí, quando você fala família, você abre uma brecha, né? Você abre uma lacuna de que pode acontecer da família não ter mais a presença do pai e da mãe, mas do avô, do Exatamente. tio, enfim. O responsável precisa trabalhar em parceria. Precisa trabalhar em parceria. E não acontece? Não acontece. Senão a gente não alcança. Eu costumo falar para meus alunos que eu alcanço do portão da escola para dentro. O portão da escola para fora é com o responsável. E não tem essa parceria, não tem esse envolvimento dos pais. Nem sempre. Porque os alunos ficam na escola cerca de 4 a 5 horas. 5 horas. As outras 19 horas ele fica na responsabilidade de outra pessoa, que é dos pais ou de responsáveis, né? Quem mais se envolve, mãe ou pai? Olha, é balanceado. Tá tudo ruim. Tem vezes que a gente tem um envolvimento maior do pai. E da mãe depende muito. Tem vezes que é um tio, porque pai e mãe trabalham. É uma avó, porque pai e mãe trabalham. Né? Tem essa necessidade, né, dos pais estarem trabalhando. Mas também eles precisam entender que eles precisam dar uma atenção. E na escola pública? Aí já é mais complicado. É menos pessoas envolvidas? Menos pessoas envolvidas. Né? Porque as crianças vêm com bagagens de problemas familiares e despejam tudo na escola. E o professor, ele é mãe, ele é pai, ele é médico, ele é psicólogo, né? A escola, tanto a escola particular quanto a privada, tem a presença de um psicopedagogo. Sim. Mas o psicopedagogo, ele atua no processo de aprendizagem daquela criança. Ele não vai trabalhar questões emocionais daquela criança que ele traz de casa. Não, depende muito. Tem vezes que até é necessário essa intervenção deles. Mas tem escolas que existe a pessoa psicóloga ou psicólogo para atuar. Hoje as escolas estão trabalhando com a parte socioemocional. Sim, é verdade, mas não são todas, infelizmente. Está dentro da grade curricular da BNCC, né? Mas só que nem todas as escolas trabalham. A privada, sim. A pública você já não tem. E faz uma diferença muito grande para os alunos. Teve um período que eu estudei em escola pública, né? E eu não sei se foi a minha mãe que não se cansou de me ouvir reclamar que eu não tinha professor de matemática, ou se a diretora da escola foi reclamar com a minha mãe que toda semana eu ia lá que não tinha professor de matemática. Mas toda semana eu batia na sala da diretora para falar, olha só, não tem professor de matemática, a gente vai aprender o quê? Já estamos em abril. E eu sempre fui muito chato com esse negócio, né? E até que minha mãe não aguentou mais. Mas os anos que eu estudei em escola pública foi hoje agora é o 4º e o 5º ano, né? Na época jurássica era a terceira e quarta série, né? Era a minha época. Eu cheguei no 6º ano, né? Com uma bagagem bacana, mesmo numa escola pública, eu agradeço a Deus por ter tido bons professores. Teve uma base, né? Existem esses professores. Sim, existem. Mas eles não conseguem ensinar ou lecionar por quê? O sistema, muitas das vezes. Mas o que o sistema faz para atrapalhar? Não dá recurso, né? Hoje a gente tem os alunos, né, abusados, vamos dizer assim, que acha que pode fazer o que quer na sala de aula, e o professor acaba perdendo a autoridade por conta de algumas leis. Né? Então, o aluno, eu posso fazer o que eu quiser. E essa criança continua na escola. Exatamente. Eu tive um fato que aconteceu bem próximo a mim, em que a menina, ela tomou um tapa do menino. E a menina, para segurar, cravou a unha no menino, que era a maneira dela se defender. Quando os pais chegaram na escola para falar, a coordenadora pedagógica disse o seguinte,
olha, esse menino, a gente já falou várias vezes com ele, já pedimos o pai para falar, mas nada resolve. Então, a gente continua com ele. Quando descobriram que a menina havia marcado ele com as unhas, entraram em contato com os pais dessa menina e falaram que, olha, mas ela também marcou as unhas nele. E aí os pais falaram assim, mas ela tinha que apanhar calada? É uma cultura que vem de casa. Pois é. Gente, se eu estivesse lá, eu ia falar assim, vem cá, então vocês ensinam as meninas a viver a violência doméstica calada. É isso. O camarada pode bater na menina e ela não pode nem se defender. Eu não estava lá, graças a Deus resolveu o problema, enfim. Mas isso é o que a gente percebe, né? Que a postura das autoridades da escola pública não permite com que o clima na escola também fique bom, porque não pode. Não posso expulsar. Não pode. É real, não posso expulsar a criança. Só se for muito sério. Só se ele levar uma faca e esfaquear alguém. Pode acionar o conselho tutelar, né? Mas o conselho tutelar no colégio público, ele é mais incisivo do que no colégio particular, né? A gente, em 5 dias que o aluno falta, se a escola quiser, a escola já aciona o conselho tutelar. Tá aí. Mas muitas das vezes, né, a escola prefere abafar. Por quê? Para evitar problema com a comunidade, dependendo da localização da escola. Ah, porque às vezes pode ser parente de alguém e tudo mais. Isso aí. E o Conselho Tutelar é uma autoridade de fiscalização, de punição, né? A criança pode ser retirada de dentro de casa. Sim. E aí... É muito sério. Esse é um problema. Porém, infelizmente, é uma realidade que acontece e, pelo visto, vai continuar acontecendo. Será que a saída vai ser retirar a criança da escola pública, mas nem sempre é possível pagar a escola particular? Hoje está muito difícil, né? Hoje o pai que consegue pagar a escola particular é com muito sacrifício. Né? E a gente vê, por isso que a gente vê tanta gente no colégio público. Eu escuto mesmo meus alunos, eu estudava no colégio particular, mas depois da pandemia, tudo pós-pandemia, eu não consegui voltar para o colégio particular. Então é complicado. São muitos desafios. Eu imagino. Você, no final de um ano letivo, né, você consegue ver, mesmo com a dificuldade do sistema, né, que é implantado ali, você consegue ver um resultado além da sala de aula com os seus alunos? Sim, porque eu sou um tipo de professora que eu acabo me envolvendo, né? Não tem como a gente só ser o profissional. Não dá. Porque muitas das vezes a gente chega na escola e ele te vê como amiga e fala dos problemas em casa. Então, você tem que ter toda a sabedoria para contornar. E você vê aquele aluno levando ensinamentos que você fez na escola para casa, faz diferença. Entendi. O 4º ano não é o ano de formação da primeira fase, né? Do ensino médio, é o 5º. E aí, quando chega no 5º, você já consegue... Você já viu seus alunos no 5º diferentes de outros alunos de outros 4 anos? Sim. A diretora da minha escola fala que minha turminha é um exércitozinho, sabe? Por conta da cobrança, cobra muito? Eu sou uma professora bem Caxias, vamos dizer assim, mas no bom sentido. Tu não enforca? Não. Eu não sou a professora que grita. E outro dia eu estava no recreio e outro aluno do 4º ano, tia, mas você não grita na sala, seus alunos? Não, eu não grito na sala. Então, assim, alguns porque escola pública é muito comum. Do lado de onde eu moro, tem uma escola que uma vez estavam fazendo... É agora, período de férias, né? Festa e estava falando sobre as Olimpíadas, que é muito comum, né? Sim. A gente teve que ligar para a escola para pedir para a professora abaixar um pouquinho o volume da caixa de som. Mas eu ouço o ano inteiro eles falando assim, parem de gritar, falem baixo, parem de bagunça. Mas na hora que dá um microfone para os professores também, eles fazem uma algazarra. E o aluno é o reflexo do professor. Exatamente. Se você só fala gritando, ele só vai te atender gritando. Né? Então, quando começa aquela algazarra na sala, eu falo baixinho, baixinho. Então, eles vão precisar silenciar para me ouvir. Sim. E assim a gente vai levando. Isso foi uma das técnicas que me ensinaram quando eu trabalhava em sala de aula, que é, olha, se você falar baixo, o teu aluno vai ter que parar de falar para te ouvir. Para te ouvir. Você não pode competir com ele. Então, quanto mais baixo falar, melhor. Melhor. Tá aí, teve uma hora que eu só estava fazendo um movimento para ele fazer leitura labial, porque às vezes não dá, né? E eles têm uma energia para gritar que é uma beleza. Olha, no próximo bloco,
Cristiane, a gente vai falar sobre essa ultrapassagem que muitos alunos cometem dentro de sala de aula, provocando agressões. Sim. Né? Parece que o papel do professor e do profissional de educação foi destruído quando os pais, ao invés de enfatizar a autoridade que o professor é, enfatiza a autoridade que o aluno é sobre o professor. Recentemente, uma professora primária da Coreia do Sul cometeu suicídio depois de ser oprimida e perseguida por alunos e pais de alunos. A notícia desencadeou uma onda de indignação entre os professores do país que exigiram mais proteção. O problema não é um caso isolado e acontece por todo o mundo. O Brasil é um dos países que mais registra ataques violentos a professores. Uma pesquisa realizada em 2023 pela Nova Escola e Instituto Ame Sua Mente mostrou que 7 em cada 10 educadores notaram um aumento na violência e agressividade nas salas de aula. O levantamento ouviu professores em escolas públicas e privadas em diferentes níveis de ensino. Entre os tipos de violência mais relatados pelos profissionais brasileiros estão agressão verbal, assédio moral, bullying e discriminação. Na avaliação de especialistas, o aumento de casos é resultado de diversos fatores, como isolamento social durante a pandemia, em que os estudantes precisaram ficar em casa, a exposição à violência nos espaços familiares e ao acesso à internet sem mediação de responsáveis. Gente, é absurdo ver essas imagens, né, Cristiane? É triste e assustador também, Um né? aluno pegando a mesa, a carteira e jogando em cima de outra pessoa, agressão, violência verbal. É muito comum. Você já passou por isso? Graças a Deus, não. Em quase 19 anos de magistério, não. Mas amigos meus, sim. Né? E largaram o magistério por isso. Largaram? Largaram. Gente, a questão é que para você se tornar um professor, são anos de preparação, de estudo, de dedicação. E por conta disso, dessa violência, faz com que eles larguem, abandonem. Abandonem. E assim, eu vou ter uma ousadia de dizer o seguinte: aquele que nasceu para ser professor, não adianta fazer nada mais na vida que não vai conseguir ser tão feliz quanto era quando era professor. Né? Você se vê fazendo outra coisa na vida? Não. Meu primeiro ensino médio foi técnica em química, né? Eu sou técnica em química. E logo assim que eu me formei, estava com 19 para 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar embarcado na plataforma, mas não quis. Porque não era isso que eu queria. Você queria ser professora? Sim. Tá aí. Bom, mas a gente vive hoje uma fase de inversão de papéis, né? No bloco passado, você pontuou que na escola privada é comum, não que todos façam isso, mas é comum que os pais terceirizem a educação porque paga a mensalidade, paga tudo que a escola pede, então, quero um filho educado. Exatamente. Na escola pública, às vezes, tem a ausência desses pais. Né? E não tem como dar suspensão, porque vai dar suspensão, a criança vai ficar mais na rua do que dentro de casa. Então, expulsão piorou. Né? Pedir para conversar com os pais, nem sempre os pais aparecem. Então, no meio de tudo isso, ainda existe a situação do poder e autoridade do professor em sala de aula, que veio caindo, diminuindo com o passar dos anos. Quando você começou a perceber que isso começou a acontecer? É quando a gente via, né, colegas de trabalho reclamando de aluno, ia na direção e não tinha um posicionamento. E eu vi, a gente não pode fazer nada porque a lei não permite. Porque a lei está do lado da criança ou do adolescente. Enfim. Então, a gente acabou ficando vulnerável. A escola é um local vulnerável. Quando você fala que a escola não fazia nada e o professor não podia fazer nada, o que você acha que seria possível? A gente sabe que a agressão, nada disso, né? Acho que nenhum professor ele tem em mente dele assim, para resolver, vou agredir o meu aluno, jamais. Mas o que seria possível e que, na sua opinião, seria aceitável do professor diante de uma situação dessa que o aluno vira para ele e fala assim, você não manda em mim, você não é meu pai, você não é minha mãe, quem é você? Você não é nada. Não, aí é a hora que o professor tinha que falar, eu sou autoridade dentro da instituição. Né? E ter esse aval de botar para fora de sala e tudo mais. E ter o apoio da direção da escola. Uns trabalham assim, outros não.
são esses professores que acabam largando. Esse apoio da direção da escola, você acha que, como seria na realidade sólido essas ações e atuações da direção? Ser incisivo na punição do aluno, né? Mostrar para o aluno que o professor é autoridade em sala de aula, mas também o professor tem que saber se portar. Hoje a gente vê profissionais que já estão cansados mesmo da profissão, porque a gente não é bem remunerado, o sistema não ajuda, falta de recurso. Então está ali mais desgostoso da vida e acaba jogando em cima dos alunos problemas pessoais. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu peço muita sabedoria, né? Quando eu boto meu pé na sala de aula. Eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Porque medir as palavras. Às vezes, para um aluno que você fala não vai surtir efeito nenhum e para outro pode ser um problemaço. Sim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você falou no bloco passado da questão de expulsão de alunos que não existe na escola pública porque não vai resolver o problema. Na escola particular, não fazem ou não praticam a expulsão por conta da mensalidade que não querem perder. Só se for um caso muito sério. Muito sério, Aí tanto na acontece. pública quando é muito sério. Mas e aí? Quando é que... Porque pode acontecer que para alguns alunos, ser expulso do colégio é um benefício. É um benefício. Não existe mais a valorização da educação nem para os alunos assumirem isso como... Nossa, é isso que eu tenho que fazer agora na minha vida. Enquanto eu sou criança e adolescente, eu preciso estudar. É essa demanda que vem para mim. A gente vê isso se perdendo, muitas das vezes porque vem de casa. É quando a família faz toda a diferença na vida do aluno. Mas o que eles ouvem em casa que você acha que faz com que perca o brilho da educação para eles? Você tem que estudar porque você tem que estudar. Muitos nem sabem, meus alunos da outra escola que eu trabalho, do 9º ano, muitos nem sabem o que vão fazer no ensino médio. Não tem perspectiva. E já estão na porta do ensino médio. Exatamente. Eu costumo falar que o 9º ano é divisor de águas. É o que você vai escolher. Não é quando você termina o 3º ano do ensino médio que você vai escolher o que você vai fazer. No 9º ano, eles não têm essa perspectiva. E quando você diz que eles estão lá estudando porque tem que estudar, será que a forçação de barra dos pais para eles estudarem é por conta do Bolsa Família? Na instituição pública, sim. O dinheiro é a renda que eles têm? Muitos, sim. Eles não podem nem faltar aula. Tem vezes que eles vêm para a escola. Tia, eu só vim porque minha mãe falou que eu não posso faltar aula. Não é nem porque você não pode ficar sem aprender aquela lição do dia. Não pode faltar aula porque senão perde o Bolsa Família. Então, para eles, a educação se torna algo coisificado. É uma coisa que eu tenho que fazer para ter o dinheiro. E é gente na sala de aula que tem que tentar mudar essa visão deles. E é possível fazer essa mudança? Só é difícil. Mas porque vocês fazem sozinhos, né? Sozinhos. Porque a escola em si, ela não vai se envolver com a coisa. Não. Quando você fala sobre, na escola pública, sim, na escola privada, geralmente é um pouco mais difícil porque não tem como receber o Bolsa Família e estar numa escola particular, né? Porque é um dos quesitos. É um dos quesitos. Né? Ok. Mas e quando acontecem essas agressões, como a gente viu na reportagem, é mais comum na escola pública ou na escola privada? Na pública. O que você já ouviu da escola que você já trabalhou desse tipo de agressão, Cris? Já de violência sexual, né, também. De aluno, do aluno com professor. Do aluno com o professor, essa violência sexual ou do professor com o aluno? Do aluno com o professor, do aluno se masturbar para o professor e a professora chamar a polícia dentro da sala de aula. É mesmo? Porque eles acham que eles podem fazer tudo. Nossa, não tem nem o respeito pelos outros colegas. Exatamente. Meu Deus. E aí, o que acontece numa situação dessa? Aí, dessa vez, o aluno foi expulso. Não teve, chegou no limite, não teve como. Né? Senão a professora falou, eu ou o aluno. Ela impôs também. Podia acontecer da escola não chamar a polícia e isso passar despercebido? Podia. Vai muito também da direção. Graças a Deus só tive direções que são incisivas, que apoiam os professores, né? Mas tem direção que faz vista grossa. Se cala, né? Se cala. E na escola particular, que tipo de agressão você já ouviu
Não, na escola particular é mais difícil. É mais, assim, o aluno que tem problemas em casa, né, com família e já tem as síndromes. Depois da pandemia, a gente teve muitas síndromes, né? As crianças pós-pandemia, a maioria nasceu com uma síndrome, né? Então, a gente tem... Quais que você destaca? O autismo, TDAH, muito. Veio tudo à tona. O TOD tona. veio tudo à tona. Nós já tínhamos, mas não era tanto igual Entendi. a gente tem, né? A escola que eu trabalho são mais de 20 alunos laudados. Na hora que acontecem essas manifestações, tanto pública quanto particular, né, o professor ele pode falar, mas eu sou a autoridade aqui, você tem que me respeitar, porque aqui quem manda sou eu. Essas palavras ainda surtem efeito? Para alguns. Mas para esses agressores? Muitas das vezes não. E aí qual é o fim disso? Aí tem que vir a ação da direção da escola, a força máxima da escola, né? Chamar os pais em algumas redes, para tentar resolver. às vezes funciona e às vezes também não funciona. Geralmente esses alunos agressores, eles são aqueles repetentes? Sim, e na maioria das vezes que sofrem em casa. Eles manifestam ali o que eles sofrem em casa. Mas não existe um trabalho de psicologia dentro da escola ou de psicopedagogia para tentar aliviar um pouco essa tensão? Mas muitas das vezes não consegue dar conta da demanda, que são muitos, né? É que geralmente são problemas a serem resolvidos de forma individual. Exatamente. Né? E precisa dos pais, muitas vezes os pais não comparecem à escola. É um trabalho conjunto, né? Você pontuou do 9º ano, que é um divisor de águas porque eles estão prontos para ir para o ensino médio. Né? Infelizmente, a gente sabe que nem todos vão para o ensino médio. Alguns terminam o 9º ano e param ali. Não continuam os estudos. O triste é que praticamente todas as vagas de emprego exigem a formação do ensino médio. Né? Concurso público exige. É o ensino médio. Né? Então, assim, não é muito sábio parar os estudos para curtir a vida ou para ir trabalhar, porque vai trabalhar num trabalho informal, né? Não tô desprezando nenhum tipo de trabalho. Sim. Mas vai trabalhar num momento, numa fase ou numa área informal, que não tem expectativa de futuro, né? Não tem uma estrutura para poder desenvolver um bom trabalho. Sim. Vai só fazer aquele para ganhar por dia, né? E acaba não investindo numa profissão. Exatamente. Aí chega uma certa idade, o que eu sou? E aí o camarada tem um filho, vai ficar com a vida ainda mais embolada, não que o filho embole, mas as responsabilidades vão vir uma coisa em cima da outra. Né? Eu tenho amigo que não frequentava a escola porque ele chorava, que ele não queria ir e o pai deixava ele em casa. E aí ele não conseguiu se formar. Hoje ele trabalha com uma área de serviço, mas que é tudo muito difícil, né? Porque não conseguiu se estabilizar. Mas hoje nós temos aí, batendo na porta de novo, mais uma reforma do ensino médio, né? E que tende a olhar para o estudante, para o aluno do ensino médio, para ver o que pode fazer, né? O que podia ser feito para que eles tivessem mais interesse, né? E se desenvolvessem melhor. Antes de falar da reforma, o governo federal anunciou lá o benefício, o pé de meia, né? O pé de meia, que é um dinheirinho para poder estimular. Fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com a nossa pauta. Você foi a favor do pé de meia? Contra. Eu também fui totalmente contra. Você se formou no ensino médio, você ganhou alguma coisa? Não. Eu não ganhei nem uma bicicleta. Exatamente. Meu pai falava que era obrigação, né? Exato. Minha mãe ainda fala assim, você tem que tirar 10, porque você não trabalha. Exatamente. Né? E eu fiquei com isso na cabeça por muitos anos. Até hoje eu me cobro, mas hoje eu trabalho. Mas mesmo assim, o negócio fica latejando na cabeça. Né? Não sou a favor. Você só faz isso, você não trabalha, você não capina um quintal. Exatamente. Mas quando tinha que capinar o quintal, eu tinha que ir lá, não tinha jeito. Mas estava lá, marcado. Essa reforma que inclui o espanhol como, né, mais uma matéria obrigatória, né, diminui a quantidade de disciplinas técnicas e aumenta as disciplinas, o tempo, né, da disciplina obrigatória, né, português, matemática, química, física e tudo mais, e é talvez mais profissionalizante.
Isso. Que né? que O leitura objetivo você do faz? ensino médio, né, desse novo ensino médio, é voltado mais para as escolas públicas. Sim. Para fazer que eles tivessem um ensino técnico Uhum. médio, que geralmente eles não oferecem. O técnico que geralmente oferece no público é a formação de professores, É verdade. né? E a formação Ou geral, né? E a formação geral. Que na formação geral, você revisa tudo que você estudou no fundamental, isso aí. dando umas pitadas de algumas ciências um pouco mais complexas, mas você revisa. No português, você revisa morfologia, sintaxe e vai embora. Vai embora. É nisso. O camarada que termina o geral devia terminar pronto o suficiente para encarar o Enem e conseguir uma Mas bolsa. não consegue, Mas não consegue. por conta da defasagem do ensino. É como se o ensino médio fosse hoje uma oportunidade da escola pública rever os alunos que passaram e não aprenderam, Quase isso. né? E não, nada mais do que isso. E é muito defasado. Ano passado eu tive 2 estagiárias, né, que estavam se formando no magistério, no colégio público, na minha sala. E eu pedi para que tomasse tabuada. Elas entraram em pânico. Não, tia Cris, eu não posso. Eu falei assim, porque eu não sei. Como assim? Você está se formando e não sabe? Não sabia Não tabuada? sabia tabuada e estava se formando como professora. Uai, É, é uma conta que não bate essa. exatamente. Isso me preocupa. É triste falar, a gente está rindo, mas é triste Porque lá falar na frente, essa diferença. os alunos podem ser secretários de Casa Civil, secretários de Educação, porque... terminei os estudos. Terminei, tenho o diploma. Terminar é uma coisa, saber fazer É aquilo é outra, outra. completamente diferente. Né? Por isso que as chances deles conseguirem entrar numa faculdade pública é pequena, né? É. Eles precisam das cotas. Enquanto eu trabalhei com reforço escolar em casa, quando eu era mais jovem, era obrigatório dos meus alunos todos saberem a tabuada toda. Mas tem que saber, de vez em quando eu paro na porta, dou a louca, só vai entrar se souber a tabuada. Tia, mas nem mandou estudar. Tem que estudar todo dia. Mas você é professora de biologia, o que você está inventando? Não interessa. Eu não perguntei qual é a minha disciplina que eu leciono, isso eu sei. Exatamente. Isso é uma boa. Olha, é um desenvolvimento que requer participação do professor, da direção, da família e também do aluno. Só que às vezes o aluno é consequência de tudo isso, né? Exatamente. E aí não dá para ser tão punitivo com eles. É a hora que a gente tem que ter um olhar diferenciado. É uma vez que a culpa é dos pais, ou a culpa é da direção da Isso. escola, e aí varia. Bom, Cris, foi muito bom a gente conversar sobre isso. Não dá para a gente desenvolver muito dessa reforma do ensino médio, porque ela está em finalização ainda, né? Não sei se vai entrar agora em 2025. Eu tenho minhas dúvidas que não, porque tem que ter tempo para projetar Sim. tudo, né? Infelizmente... Que a primeira veio lá de 2017, entrou em vigor em 2020, Exato. junto com a BNCC. Então, talvez chegue para 2026, mas a gente já vai conversando um pouco, sabendo o que vai acontecer. Cris, muito obrigado pela sua participação. Deixa para a gente ter o Instagram. Meu Instagram é @crisdias079. Tá aí. Você de casa pode participar, pode conversar com a Cris, pode falar com a gente também pelas nossas redes sociais do canal .cjc do Instagram. Você também é muito bem-vindo. Cris, obrigado pela sua vinda hoje. Eu que agradeço. Sucesso aí nesses próximos 6 Muito meses obrigada. de sala de aula, que seus alunos possam abrir essa mente e aprender muita coisa com você. Obrigada. Eu que agradeço a participação.